por trás do sorriso pintado. Um sorriso pintado, uma cabeleira ruiva, olhos que, antes cheios de alegria, agora encaram o vazio. John Wayne Gacy, o palhaço Pogo, guardava um segredo arrepiante. Aqueles olhos inocentes, congelados no tempo, testemunham os horrores indizíveis. Seus rostos jovens, marcados pelo terror, contrastam com a máscara jovial. O contraste é chocante, um lembrete cruel do mal disfarçado. As cores brilhantes da fantasia de Gacy contrastam com as imagens em preto e branco. Por trás do sorriso pintado, espreitava um monstro. Um começo problemático. O caminho de John Wayne Gacy para se tornar um monstro foi pavimentado com os tijolos de uma infância conturbada. Nascido em Chicago em 1942, os primeiros anos de Gacy foram marcados pelo alcoolismo e abuso físico de seu pai. Seu pai, um veterano de guerra alcoólatra, o sujeitou a constantes humilhações e espancamentos brutais. O jovem John, desesperado pela aprovação do pai, encontrava apenas desprezo e violência. Essa depreciação constante o deixou se sentindo inadequado e sem valor. Ele buscava consolo na solidão, isolando-se cada vez mais à medida que o abuso continuava. As sementes da escuridão foram plantadas cedo, criando raízes no terreno fértil de sua psique ferida. Seu espírito, esmagado pelo peso da crueldade implacável de seu pai, começou a se distorcer. As duas faces de John Wayne Gacy. À medida que Gacy crescia, ele se tornou mestre em esconder sua turbulência interior. Ele criou uma fachada de normalidade, uma máscara cuidadosamente construída que apresentava ao mundo. Ele era, na superfície, um pilar da comunidade, um empreiteiro de sucesso, um marido dedicado e um membro ativo do Partido Democrata. Seus vizinhos nos tranquilos subúrbios de Chicago o conheciam como um homem amigável e extrovertido, sempre disposto a dar uma mão. Ele era ativo na política local, chegando a posar para uma foto com a primeira-dama Rosalynn Carter. Sua persona de palhaço, Pogo, era uma figura querida em festas infantis e eventos de caridade. Por baixo desse exterior cuidadosamente cultivado, no entanto, uma realidade sinistra se desenvolvia. Sua vida aparentemente idílica era uma mentira cuidadosamente construída, uma fachada destinada a esconder o monstro interior. Primeiros delitos. Um rastro de sinais de alerta. Os impulsos sombrios de Gacy vieram à tona pela primeira vez no final da adolescência. Ele foi preso por agredir sexualmente um adolescente, mas conseguiu evitar consequências sérias. Esse primeiro contato com a lei pouco fez para deter seus desejos obscuros. Em vez disso, pareceu encorajá-lo, alimentando o monstro que se escondia dentro dele. Anos depois, após um casamento breve e fracassado, o comportamento predatório de Gacy se intensificou. Ele foi condenado por sodomia contra um jovem funcionário e condenado a 10 anos de prisão. Mesmo atrás das grades, ele manteve sua fachada de normalidade, destacando-se em programas prisionais e convencendo as autoridades de que havia se regenerado. Ele recebeu liberdade condicional após cumprir apenas 18 meses, retornando à sociedade como um homem aparentemente mudado. No entanto, sua libertação serviu apenas para libertar um predador mais astuto e perigoso. Após sua libertação, Gacy se estabeleceu em Des Plaines, Illinois, onde comprou uma casa térrea na Avenida West Summerdale, número 8213. Esta casa, aparentemente comum, se tornaria o epicentro de sua depravação, uma tumba macabra para dezenas de jovens. Gacy, agora encorajado e movido por suas compulsões sombrias,
começou a perseguir rapazes vulneráveis, muitas vezes atraindo-os com promessas de trabalho ou dinheiro. Ele usava seu charme e posição de autoridade para ganhar a confiança deles, prendendo-os em sua teia de enganos. Uma vez dentro de sua casa, ele os dominava, torturava e assassinava, enterrando seus corpos em um vão sob sua casa. O vão, um vazio escuro e sufocante, tornou-se uma vala comum, um testemunho da fome insaciável do monstro em que Gacy se tornara. As paredes se fecham. O reino de terror de Gacy continuou por 6 anos. Ele tirou a vida de 33 jovens, seus corpos descartados como lixo embaixo de sua casa. O cheiro de morte, um odor pesado e enjoativo, começou a se espalhar pelo bairro, levantando suspeitas. Os vizinhos notaram o comportamento estranho de Gacy, o fluxo constante de jovens entrando e saindo de sua casa, o cheiro fétido. Suas preocupações, no entanto, eram frequentemente descartadas. Gacy era, afinal, um membro respeitado da comunidade. Sua aparência exterior de normalidade fornecia um escudo, desviando suspeitas e permitindo que ele continuasse seu trabalho horrível sem ser perturbado. No entanto, as paredes estavam se fechando. Justiça, mas sem arrependimento. O reino de terror de Gacy terminou em dezembro de 1978. O desaparecimento de Robert Piest desencadeou uma investigação. A polícia invadiu a casa de Gacy, alertada pelo odor de decomposição. O que descobriram chocou a nação. O vão revelou 29 vítimas. 4 outros corpos foram encontrados na propriedade. A brutalidade chocou até os investigadores. Gacy se declarou inocente por insanidade. Alegou múltiplas personalidades. O júri não se convenceu. Em 1980, Gacy foi condenado à morte. O fantasma da dúvida. Mesmo após sua condenação, Gacy permaneceu um enigma assustador. Ele nunca expressou remorso por seus crimes, mantendo sua inocência até o fim. Ele passou seus anos no corredor da morte, pintando autorretratos grotescos de si mesmo como o palhaço Pogo, imagens assustadoras que pareciam zombar de suas vítimas. Ele se deleitava com a notoriedade, concedendo entrevistas e pintando quadros que vendia para colecionadores de memorabilia mórbida. Sua falta de remorso, seu distanciamento assustador do horror que infligiu, apenas aprofundaram o mistério em torno de seus motivos. Alguns especialistas acreditam que pode haver mais vítimas, seus corpos ainda não descobertos. A possibilidade, por mais inquietante que seja, lança uma longa sombra sobre o legado de Gacy, um lembrete arrepiante de que alguns monstros podem nunca ser totalmente compreendidos. Legado de um monstro. Em 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi executado por injeção letal no Centro Correcional de Stateville, em Illinois. Sua morte trouxe uma sensação de justiça para as famílias de suas vítimas, mas as cicatrizes de seus crimes são profundas. O caso de Gacy permanece como um lembrete arrepiante da escuridão que pode se esconder sob a superfície de indivíduos aparentemente comuns. Serve como um alerta severo sobre os perigos da complacência, de ignorar os sinais de alerta que muitas vezes indicam a presença do mal. O caso também levanta questões perturbadoras sobre o sistema de justiça criminal e sua capacidade de identificar e conter indivíduos como Gacy. Sua libertação antecipada da prisão após sua primeira condenação por agressão sexual permitiu que ele continuasse seu reinado de terror, ceifando a vida de incontáveis jovens. O caso de John Wayne Gacy, o palhaço assassino,
continua a assombrar nossa consciência coletiva. Um lembrete gritante da fragilidade da inocência e do potencial sempre presente do mal espreitar nas sombras, esperando a oportunidade de atacar.